A ilusão da superação. Durante décadas, a ideia de superar um trauma tem sido tratada como um imperativo psicológico. A cultura popular, muitas terapias tradicionais e até conselhos bem-intencionados nos empurram para uma lógica simplista. O passado precisa ser deixado para trás. Esqueça, supere, siga em frente. Mas, e se essa abordagem, ao invés de nos libertar, nos mantém presos? E se insistir em apagar a dor é precisamente o que perpetua o sofrimento? Segundo Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, esse modelo de enfrentamento não é apenas inadequado, é perigoso. Para Jung, o trauma não desaparece quando ignorado. Ele se fragmenta, se dissocia e continua operando sob a superfície da mente consciente. Como um vírus silencioso, ele infiltra pensamentos, emoções, comportamentos, assumindo o controle da psique sem que o indivíduo perceba. Se não for abordado com consciência, o trauma se transforma no que Jung chamou de complexo autônomo, um núcleo energético inconsciente, que vive sua própria vida, com desejos, reações e intenções que frequentemente contradizem a vontade racional do indivíduo. Esses complexos não apenas sobrevivem à repressão. Eles prosperam nas sombras, emergem em momentos de crise, em padrões de autossabotagem, em escolhas repetitivas que nos machucam, como se algo dentro de nós estivesse determinado a reviver a mesma dor, indefinidamente. Jung observou que muitos indivíduos traumatizados desenvolvem uma forma sutil de aprisionamento psíquico, a identificação com a vítima. Essa é uma armadilha interna, onde a própria identidade se molda ao redor do trauma. O indivíduo não apenas experimentou a dor, ele se torna a dor. E qualquer possibilidade de cura começa a representar uma ameaça, pois implica perder a única narrativa que o sujeito conhece sobre si mesmo. Enquanto a psicologia convencional frequentemente busca reduzir sintomas ou eliminar memórias dolorosas, Jung propõe um caminho muito mais ousado e muito mais transformador. Ele nos convida não a esquecer o trauma, mas a descer em suas profundezas, confrontá-lo, compreendê-lo, recuperar o que foi perdido e, finalmente, integrá-lo à totalidade do ser. O trauma, dessa perspectiva, não é um acidente a ser apagado, mas uma experiência que precisa encontrar significado. Não para justificar o sofrimento, mas para transformá-lo em conhecimento, força e expansão da consciência. Neste vídeo, mergulharemos na visão revolucionária de Jung sobre o trauma. Você entenderá por que ele acreditava que a verdadeira cura não vem do esquecimento, mas da integração simbólica, um processo profundo, simbólico e, acima de tudo, humano. E se você carrega feridas que nunca sararam, padrões que se repetem sem explicação, ou uma sensação persistente de que algo dentro de você está fragmentado, este vídeo é para você, porque talvez o que você esteja buscando não seja superar o trauma, mas finalmente se tornar completo. O mito da cura pelo esquecimento. A maioria das pessoas acredita que curar um trauma significa esquecê-lo, apagar memórias, controlar gatilhos, fazer a dor parar. É uma crença tão difundida que se tornou quase um dogma moderno. Se você ainda sente, ainda não superou, se ainda dói, você está falhando em curar. Mas essa narrativa, essa ideia de que a cura é a ausência de sofrimento, é uma ilusão. E segundo Carl Jung, é uma ilusão perigosa. Na psicologia tradicional, o trauma é frequentemente tratado como um corpo estranho alojado na mente, algo que deve ser processado até ser expulso, como se pudesse simplesmente deixar de existir. Mas Jung via tudo isso de forma completamente diferente. Para ele, o trauma não é uma entidade externa que pode ser removida como um tumor. Ele se infiltra nas raízes mais profundas da psique, se mistura à identidade, e quando não é compreendido, nem integrado, ele não desaparece, ele se transforma. Especificamente, em complexos autônomos. Esses complexos são fragmentos dissociados da personalidade, partes separadas da consciência, que começam a operar como pequenas entidades psíquicas vivas, com vontade própria. Eles surgem
quando o ego, incapaz de lidar com o impacto emocional de um evento, isola aquela experiência do resto da psique. Mas o que é isolado não é anulado. Ele continua existindo, pulsando, reagindo, à margem da consciência. E é aí, exatamente aí, que o verdadeiro problema começa. Um complexo autônomo pode ser ativado por qualquer estímulo que simbolicamente remeta ao trauma original. Uma frase, um tom de voz, um cheiro, uma sensação física, e de repente, o indivíduo reage de forma explosiva, ou paralisa, sem entender o motivo. Não é racional, não é consciente. É o complexo assumindo o controle. Jung observou que, nesses instantes, é como se a personalidade fosse sequestrada. O sujeito deixa de responder ao presente e passa a reagir a um passado não resolvido que insiste em se manifestar, repetidas vezes. Esse é o mecanismo por trás de tantos comportamentos que parecem inexplicáveis. Explosões de raiva desproporcionais, medo extremo em situações seguras, padrões destrutivos de relacionamento e decisões que ferem, mesmo quando não queremos nos ferir. E a ironia cruel é que quanto mais o trauma tenta ser esquecido, mais poder ele ganha no inconsciente. O que não é enfrentado com consciência retorna como destino. Portanto, simplesmente tentar seguir em frente não é apenas ineficaz. É uma forma de alimentar o próprio sofrimento. É como tentar curar uma ferida profunda cobrindo-a com maquiagem. O exterior pode até parecer mais apresentável, mas por baixo, a infecção continua se espalhando. A verdadeira cura exige descer até a raiz da dor, encarar o que foi evitado, trazer à luz o que foi empurrado para a escuridão. Mas como esse processo acontece? Como o inconsciente pode ser transformado, em vez de apenas reprimido? E o que, exatamente, compõe esses complexos que parecem ter vontade própria? A seguir, exploraremos a fundo a natureza dos complexos autônomos. Essas forças invisíveis que Jung descreveu e que podem estar, neste momento, operando silenciosamente dentro de você. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e se inscreva no canal. Obrigado pelo seu apoio. Complexos autônomos e a vida própria do trauma. Carl Jung foi um dos primeiros a reconhecer que a psique humana não é uma unidade indivisível. Ela é composta de diferentes partes, camadas, vozes internas, muitas das quais operam fora do alcance da consciência. Quando essas partes são moldadas por experiências traumáticas não integradas, elas ganham uma carga emocional tão intensa, tão densa, que começam a se tornar independentes. Jung chamou essas estruturas de complexos autônomos. Mas o que exatamente são esses complexos? Simplificando, um complexo é um núcleo psíquico, formado em torno de uma memória emocionalmente carregada. Uma memória de dor, medo, vergonha, humilhação, que foi dissociada do ego consciente. Ao ser excluído da narrativa consciente do indivíduo, esse conteúdo se fragmenta, se separa, se isola e ganha uma espécie de vida própria. Não no sentido literal, mas funcionalmente. Ele começa a agir como se fosse uma entidade separada, com sua própria lógica, suas próprias intenções, seu próprio modo de operar. Esses complexos são responsáveis por reações emocionais desproporcionais. Reações que não fazem sentido para a mente racional. Uma pequena crítica desencadeia uma explosão de raiva. Um elogio desperta desconforto, culpa, até pânico. Um relacionamento saudável é sabotado, sem razão aparente. Essas não são respostas conscientes. São ativações de complexos. É o passado invadindo o presente. E o mais perturbador é que esses complexos não agem apenas ocasionalmente. Com o tempo, eles moldam comportamentos recorrentes, crenças limitantes e até aspectos inteiros da identidade. Muitas pessoas, sem perceber, vivem grande parte de suas vidas impulsionadas por complexos, padrões automáticos que se repetem quase como rituais, sempre tentando resolver o que ficou em aberto, mas sem consciência. Tudo o que conseguem fazer é repetir a dor.
Jung observou que traumas não integrados tendem a se expressar ciclicamente. A pessoa inconscientemente atrai situações e relacionamentos que espelham a ferida original. Um padrão de abuso, por exemplo, pode se repetir com rostos diferentes, porque o inconsciente está tentando curar aquela ferida, mas sem consciência, ele apenas revive, não resolve. A mente busca fechamento, mas encontra repetição. E aqui está um ponto fundamental. O inconsciente não está tentando puni-lo, ele está tentando completar uma história interrompida, mas quando o trauma não é enfrentado com lucidez e coragem, o roteiro se repete infinitamente. E cada repetição aprofunda ainda mais o todo. No entanto, há algo ainda mais sutil e devastador. Em muitos casos, o complexo se torna tão dominante, tão presente, que começa a se confundir com o próprio eu. A pessoa passa a acreditar que é aquilo. A vítima se torna sua dor. O rejeitado se torna o rejeitado. O abusado se torna o frágil, e qualquer tentativa de mudança parece uma ameaça existencial. Porque, se a dor for embora, quem fica? Quem sou eu, sem essa história? Essa é a armadilha da identificação com a vítima. Um dos fenômenos mais profundos que Jung identificou, e uma das barreiras mais poderosas para a verdadeira cura. Na próxima parte, nos aprofundaremos ainda mais nesse ponto. Como o trauma infiltra a identidade, por que resistimos inconscientemente à cura, e como a narrativa da dor pode se transformar em uma prisão invisível. A armadilha da identificação com a vítima. Entre as descobertas mais inquietantes de Carl Jung está a percepção de que o trauma, muitas vezes, não apenas deixa marcas profundas na psique, ele molda a própria identidade do indivíduo. Com o tempo, a dor deixa de ser apenas uma memória. Ela se torna um espelho. E quando olhamos para esse espelho por tempo demais, acabamos acreditando que somos aquilo que ele reflete. A vítima. Este fenômeno é o que Jung descreveu como identificação com o complexo. Quando um trauma é intenso o suficiente e permanece não integrado, ele se torna o centro gravitacional da psique. Tudo começa a orbitar ao redor daquela dor. A narrativa pessoal, as crenças sobre o mundo, os relacionamentos, os comportamentos, tudo passa a ser filtrado pela lente do trauma. E a parte mais assustadora, isso acontece silenciosamente, inconscientemente, quase imperceptivelmente. A identificação com a vítima não é um desejo consciente de sofrer. Não é masoquismo. É uma tentativa, profunda e desesperada, de manter a coesão psíquica diante do colapso interno. Em outras palavras, se a dor foi a experiência mais significativa da sua vida, se foi a única constante, então o seu inconsciente se agarrará a ela como um eixo, porque sem ela, você pode sentir que não há nada, nenhuma história, nenhuma identidade, nenhum eu. É por isso que tantas pessoas resistem inconscientemente. A cura, não porque gostam de sofrer, mas porque temem o vazio que viria depois. Quem você seria sem aquele trauma? Quem você seria sem a raiva que te protege? Sem o medo que te guia? Sem a tristeza que te define? A dor pode ser insuportável, mas a incerteza do desconhecido pode ser ainda mais assustadora, e assim permanecemos presos em padrões destrutivos. Retornamos a relacionamentos abusivos. Nos sabotamos em momentos decisivos, atraímos humilhação, negligência, abandono. Não por falta de força, não por falta de inteligência, mas porque há uma parte inconsciente, silenciosa, que acredita que essa dor é tudo o que nos resta. Jung via esses comportamentos como tentativas fracassadas de resolução simbólica. O inconsciente está tentando fechar a ferida, mas sem consciência. Só pode repetir o cenário original, como se, ao reviver a mesma dor, a psique esperasse por um final diferente. Mas o final nunca muda, enquanto a história não for reescrita com olhos abertos. Essa compreensão muda tudo. Ela revela que o caminho para a cura não envolve esquecer ou superar, mas desfazer essa fusão entre identidade e dor
reaprender quem você é, além do trauma. Dissolver a prisão invisível que você nem sabia que existia. Mas como isso é feito? Como desfazer anos, às vezes décadas, de identificação inconsciente? Como separar o que é você do que foi imposto pela dor? A seguir, mergulharemos no coração do processo de cura junguiano. Os 3 estágios fundamentais que permitem o confronto, a recuperação e a integração. E por que esses estágios são tão frequentemente negligenciados pelas abordagens terapêuticas convencionais? Os 3 estágios da cura junguiana. A maioria das abordagens terapêuticas modernas se concentra em estratégias de regulação emocional, mudança de pensamento e controle de sintomas. Elas tentam restaurar o funcionamento normal do ego. Mas Carl Jung via o trauma como algo que não poderia ser resolvido apenas acalmando a superfície. Para ele, a cura exigia uma descida, uma jornada deliberada para os porões mais escuros da alma, onde o trauma foi enterrado e onde ainda opera nas sombras. Essa jornada ocorre em 3 estágios profundos, que formam o núcleo da abordagem junguiana para a cura de traumas: confronto consciente, recuperação de aspectos perdidos e integração simbólica. O primeiro estágio, confronto consciente, exige algo que muitos evitam: olhar diretamente para a ferida, não com frieza intelectual, mas com presença emocional. Envolve revisitar a dor com olhos abertos, sem dissociar, minimizar ou racionalizar. É estar lá, inteiro, sentindo a angústia sem tentar apagá-la. Jung acreditava que a repressão era o maior inimigo da individuação, porque tudo que é evitado retorna disfarçado, distorcido e frequentemente mais destrutivo. Este confronto não é meramente reviver o trauma, é enfrentá-lo como uma testemunha consciente. É o momento em que o ego, ao invés de fugir ou negar, confronta o que foi fragmentado e começa a juntá-lo. É o início do resgate do eu. Mas isso nos leva ao segundo estágio: recuperação de aspectos perdidos. Quando experimentamos um trauma, não perdemos apenas paz ou segurança. Perdemos partes de nós mesmos. Um trauma pode matar a espontaneidade de uma criança. Pode silenciar a voz de alguém que antes falava com força. Pode destruir a confiança, a alegria, a capacidade de se entregar ao amor. Jung chamou isso de perda da alma. Fragmentos essenciais da psique que se desligam e se escondem no inconsciente como forma de autoproteção. Neste estágio, o trabalho terapêutico é semelhante à arqueologia interior, cavando fundo para recuperar essas partes. Não apenas como memórias, mas como potenciais vivos que precisam ser reintegrados ao presente. Não basta entender o que foi perdido. É necessário reencarnar essas partes na vida real. Rir novamente, confiar, desejar, criar, trazer de volta a vitalidade congelada pelo trauma. O terceiro estágio, e talvez o mais sofisticado, é a integração simbólica. Aqui, o objetivo não é justificar o trauma, mas dar-lhe significado. Jung via o símbolo como a linguagem do inconsciente, uma ponte entre os mundos interior e exterior. Quando conseguimos simbolizar o trauma, ele deixa de ser meramente um evento destrutivo e se torna um portal para a transformação. Isso não significa romantizar a dor. Significa reconhecer que, ao atravessar o sofrimento, emergem qualidades que nunca seriam despertadas de outra forma: resiliência, compaixão, profundidade, clareza. A ferida cura, mas deixa uma marca, e essa marca, quando compreendida simbolicamente, se torna força. Jung disse: não curamos negando a escuridão, mas iluminando-a. E é precisamente isso que a integração simbólica realiza. A escuridão perde seu poder destrutivo quando trazida à luz do significado. Esses 3 estágios, confronto, recuperação, integração, não são lineares, são espirais. Frequentemente, o processo requer retornar à dor mais de uma vez, revisitar aspectos esquecidos, encontrar novos símbolos. Mas a cada volta, o ego se torna mais forte, mais estável, mais consciente. E é neste ponto que uma mudança fundamental ocorre. O trauma, antes uma ferida que controlava o indivíduo,
se torna uma cicatriz que ensina. Não é mais o centro da identidade, mas uma parte integrada da jornada. A dor não desaparece, mas é transcendida. Na próxima parte, exploraremos exatamente isso. O que significa viver com a cicatriz, e não com a ferida? Como é a vida quando o trauma deixa de ser um tirano interior e se torna uma marca de sabedoria e transformação? Falaremos sobre a verdadeira liberdade emocional, aquela que surge não da negação da dor, mas da integração completa do que você sobreviveu. A cicatriz como símbolo de transformação. A maioria das pessoas acredita que curar um trauma significa retornar a quem elas eram antes que tudo acontecesse. Como se houvesse uma versão pura, intacta, anterior ao impacto, e que a cura fosse um caminho de retorno. Mas Carl Jung desmantela essa ilusão com precisão cirúrgica. Para ele, a verdadeira cura não é regressiva, mas transformadora. Não se trata de voltar a um eu original, mas de se tornar alguém que nunca teria existido, sem aquela dor. A cicatriz não é uma falha, é um selo de evolução. Quando o trauma é verdadeiramente integrado, ele perde seu poder parasitário. Ele não desaparece, não é apagado, mas deixa de agir como um núcleo inconsciente que sequestra sua identidade. Em vez de ditar suas reações, ele se transforma em memória compreendida. Você ainda se lembra da dor, mas ela não decide mais por você. Essa transição marca um momento crucial na jornada psíquica, a substituição do condicionamento reativo pela presença consciente. Você para de viver no piloto automático, reencenando velhas feridas, e começa a me escolher, claramente, como quer responder à vida. Jung descreveu esse estado como a integração do inconsciente pessoal ao eu. O trauma, quando simbolizado, se torna parte de um sistema maior de significado. Ele se alinha com sua narrativa existencial e, assim, se transforma em fonte de sabedoria. Não é uma sabedoria teórica, acadêmica ou meramente racional. É um tipo de sabedoria encarnada, aquela de alguém que sobreviveu ao insuportável e emergiu disso com visão expandida, força e compaixão. Essa transformação não ocorre através de fórmulas prontas, nem através da negação. Requer atravessar, e ao final da travessia, o que se encontra não é uma versão corrigida de si mesmo, mas uma nova entidade psíquica, mais completa, mais real, mais profunda. É neste ponto que o trauma deixa de ser uma maldição e se torna um ponto de virada. Um evento que, embora nunca desejado, torna-se revelador. Revela onde estavam suas feridas mais antigas. Revela partes de você que precisavam ser resgatadas. Revela forças que só emergem na escuridão. A cicatriz, neste contexto, é simbólica. Ela conta uma história, mas é uma história que você pode narrar, não uma história que te controla. A diferença é sutil, mas transformadora, porque enquanto a ferida sangra e paralisa, a cicatriz guia e ensina. Ela te lembra que você esteve no fundo e voltou, que você teve medo e o enfrentou, que você foi quebrado e se reconstruiu com suas próprias mãos. Curar, para Jung, é esse processo alquímico no qual o chumbo do sofrimento se transforma no ouro da consciência. Mas essa jornada não precisa, e não deveria, ser feita sozinha. O processo de individuação, como Jung chamava esse caminho de integração psíquica, é exigente demais para ser percorrido em isolamento completo. Na próxima e última parte, falaremos sobre o que significa viver conscientemente após a integração do trauma. E por que essa consciência requer comprometimento, coragem contínua e uma nova relação com a própria história. Entenderemos o que é, de fato, viver o presente com sabedoria, sem ser arrastado pelas correntes do passado. E vivendo conscientemente após a integração, curar-se de um trauma não é uma linha de chegada. É um novo ponto de partida. Quando você integra as experiências que tentou evitar a vida inteira, algo profundo acontece. Você não se liberta do passado. Você se liberta no presente. A dor deixa de ser o centro da sua identidade. As memórias continuam a existir, mas elas não seguram mais as rédeas da sua existência. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira libertação não vem da repressão,
mas da integração. O que você reprime se torna seu destino. O que você integra se torna sua força. E é por isso que a jornada para dentro, por mais dolorosa e desconfortável que possa ser, é sempre mais poderosa que a fuga. Viver com consciência após a integração do trauma não é viver sem dor. É viver sem ser escravizado por ela. Significa que mesmo se certas emoções antigas ainda te visitarem, elas não invadem mais sua casa sem permissão. Elas batem na porta, e agora você tem uma escolha. Você pode recebê-las com maturidade, entender sua origem e decidir como agir. Esta é a essência da individuação. Tornar-se completo, mesmo com as rachaduras. E ser completo não é ser perfeito. É reconhecer suas partes mais escuras, sem vergonha. É aprender a dizer, sim, isso aconteceu comigo, mas também afirmar, isso não me define. É viver com compaixão, não apenas pelos outros, mas por si mesmo, porque você sabe o que significa carregar o insuportável e seguir em frente de qualquer forma. Essa maturidade psíquica não surge de teorias ou de soluções rápidas. Ela emerge da coragem de enfrentar sua própria história, com olhos claros e coração aberto. Quando você para de fugir de si mesmo, você finalmente começa a viver como um ser humano completo. A cicatriz ainda está lá, sempre estará, mas agora ela não sangra, ela brilha. Se você chegou até aqui, pode ter reconhecido partes de si mesmo neste vídeo. Pode ter se visto em padrões que agora fazem sentido. E talvez, apenas talvez, tenha sentido o início de um chamado interior para se olhar com mais honestidade e mais coragem. Então agora é com você. Comente abaixo. Qual parte dessa jornada mais ressoou com sua história? Qual verdade você tem evitado enfrentar? Aliás, o próximo vídeo é essencial para quem está verdadeiramente comprometido com seu processo de autodescoberta e transformação. Então assista agora. Será tão profundo quanto, e talvez até mais profundo. Você está pronto para continuar? Te vejo lá.